Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre Bolg, o filho e sucessor de Azog. A produção da trilogia de O Hobbit contratou um ator parrudo de 2,16 metros de altura para interpretar Bolg. Isso porque o diretor Peter Jackson o colocaria para enfrentar ninguém menos do que Legolas, o elfo mais ágil e famoso dos cinemas. E Peter Jackson queria um adversário à altura e que desse trabalho para ser vencido. Assim como seu pai Azog, Bolg também possui alguns feitos impressionantes em seu currículo, que foram alterados ou ocultados nos filmes. É Bolg, por exemplo, que mata Thorin, Escudo de Carvalho, e ele não morre dos ferimentos da batalha, apenas é derrotado mais adiante por um outro personagem diferente. Portanto, neste vídeo veremos 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Bolg, o Rei do Norte. 1. Bolg e o Torturador de Dol Guldur. O diretor Peter Jackson já havia decidido que Bolg possuiria essa aparência que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, uma empresa americana chamada Games Workshop já havia até mesmo produzido o boneco e o colocado à venda sob o nome de Bolg. Para interpretar essa versão de Bolg, eles contrataram, como eu mencionei, um ator enorme chamado Conan Stevens, que possui singelos 2,16 metros de altura. O cara é literalmente um gigante da vida real. Para quem assistiu Game of Thrones, ele interpretou Gregor Clegane, apelidado de Montanha. Porém, essa aparência envolvia muitas próteses e a produção convenceu Peter Jackson que ficaria melhor uma aparência feita por computação gráfica, o famoso CGI, e não por próteses, e deram 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que eles acreditavam que a versão em CGI ficaria melhor visualmente e em telas de alta definição. E o segundo motivo porque todas essas próteses num ator gigante estavam dificultando a realização de cenas de ação, e nos filmes Bolg lutaria 2 vezes contra Legolas. Porém, este design não foi descartado por completo, e é por isso que este orc não é um estranho para vocês. Peter Jackson gostou tanto da aparência dele que resolveu lhe dar um novo nome e uma história própria. E ele não seria mais Bolg, e sim o Torturador de Dol Guldur. É por isso que nós o vemos na Fortaleza de Dol Guldur batalhando contra Gandalf e Galadriel nas versões estendidas. A decisão de Peter Jackson, do ponto de vista financeiro, foi genial, e os brinquedos com este design não precisaram ser jogados fora, apenas foram embalados com um novo nome. Em relação a quem seria este orc dentro dos filmes, se nós conferirmos o roteiro da trilogia de O Hobbit, vamos descobrir que ele ganhou uma história própria dentro dos filmes, embora essa história não seja explicitamente contada. Mas é para isso que eu tô aqui, né? E eu vou resumir para vocês. Este orc é referido no roteiro pelo nome de Torturador. É um título que ele utiliza como nome. Naquela batalha em que Azog perde o braço, em frente aos portões de Moria, o Torturador era um de seus guarda-costas e foi terrivelmente ferido na cabeça pelo machado de Dwalin, este anão que está na tela. Inclusive, eu só percebi que o Torturador de Dol Guldur se trata deste mesmo orc dessa cena após ler o script dos filmes. Assim como o que aconteceu com Azog, que após ser ferido e perder o braço, foi socorrido por outros orcs, da mesma maneira, alguns orcs subordinados socorreram o Torturador e o levaram em retirada. Ele sobreviveu ao golpe brutal de machado na cabeça, mas precisou ter o crânio colado com pedaços de metal, parafusados nos ossos de sua cabeça. E é por isso que sua aparência é tão drasticamente modificada. Muitos anos após a batalha nos portões de Minas Moria, o então guarda-costas de Azog foi nomeado Carcereiro de Dol Guldur pelo próprio Sauron. No roteiro diz que ele torturava os prisioneiros sem necessidade, por mero prazer, e que quando era ordenado a executar algum deles, o fazia com enorme felicidade, o que lhe garantiu o seu título que lhe serve como nome. O Torturador. O seu arco final acontece quando Gandalf foi enfraquecido e capturado por Sauron, no interior da Fortaleza de Dol Guldur, sob o disfarce de necromante. Sauron então envia Gandalf para ser torturado por ele. Por causa da censura dos filmes, não mostra, mas no script diz que Gandalf foi torturado por ele e deixado em locais extremamente apertados por vários dias. E é justamente por isso que nós vemos Gandalf nessa jaula, quase sem espaço para se mexer e com um semblante abatido. O Torturador foi comandado por Sauron a torturar Gandalf até que ele revelasse o paradeiro do Anel Élfico, chamado Narya. Quando ele finalmente consegue enfraquecer Gandalf o suficiente, ao ponto de que o anel fosse revelado,
ele arrasta Gandalf até uma pedra e prepara para cortar o anel de seu dedo. Como nós sabemos, Galadriel, em sua forma telepata que todos nós gostamos de vê-la, chega a tempo de salvar Gandalf e explodir o torturador de dentro para fora, praticamente virando ele do avesso. Tripa para todo lado. Fim do torturador. I come for Mithrandir, and I will leave with him. You try to stop me, I will destroy you. 2. Bolg, o rei dos Goblins do Norte. Assim como seu pai Azog, que foi rei de Moria por determinado período, Bolg trilhou o mesmo caminho e se tornou o rei dos Goblins do Norte. Bolg os governou por aproximadamente 150 anos e ficou conhecido como Bolg do Norte. Se você estivesse se perguntando o que exatamente significa ser um Goblin, eles são um dos tipos de orcs que existem. Nos filmes de Peter Jackson, temos a impressão de que ser um Goblin significa ser um orc de pequena estatura e que aparentemente vive nas profundezas. Vemos bastante deles no interior de Minas Moria. Já nos livros, os Goblins são, digamos, uma versão mais crua, natural dos orcs. Isso porque tanto Saruman quanto Sauron realizaram diversos experimentos nos orcs, o que resultou em diversas variações, como os Uruk-hai, os orcs de Mordor, meio-orcs, e até mesmo os homens Goblin. Para este vídeo aqui não ficar longo demais, eu vou fazer um vídeo específico sobre essas diferenças entre os orcs separadamente. Mas para este vídeo aqui, quando falarmos em Goblin, vamos entender que é uma versão mais original dos orcs. A versão mais próxima daquilo que Morgoth, lá atrás, na Primeira Era, os concebeu. Por sinal, tanto Bolg quanto Azog, seu pai, eram Goblins, o que demonstra que nem todos os Goblins são de pequena estatura, como podemos supor ao assistir aos filmes. Abre aspas para o livro O Hobbit. Seu avô, Tror, foi morto, você se lembra, nas minas de Moria, por Azog, o Goblin, disse Gandalf. Sim, maldito seja esse nome, respondeu Thorin. Fecha aspas. É justamente por ser da mesma espécie que os demais Goblins, porém com um porte físico superior, que tanto Azog quanto seu filho Bolg governaram como reis sobre os demais Goblins. A hierarquia entre os orcs é decidida basicamente na força, e normalmente qualquer disputa entre eles é decidida em um combate mortal. Então, é natural que orcs enormes como Bolg e Azog ocupassem o topo da hierarquia. 3. O exército de Bolg. Durante a Batalha dos Cinco Exércitos, em que vemos nos filmes Azog liderar os orcs, na verdade foi Bolg quem os liderou. Afinal, Azog, nos livros, a essa altura estava morto. Mas o exército de Bolg não se limitava a orcs. Ele também levou incontáveis wargs e morcegos gigantes, bem como a sua guarda particular, que era composta por orcs muito grandes, quase tão grandes quanto ele próprio. Abre aspas para o Hobbit. Os orcs se juntaram no vale. Ali, um voraz exército de wargs vinha com a guarda pessoal de Bolg. Orcs de enorme tamanho com cimitarras de aço. Parem! Gritou Gandalf, que apareceu de repente, sozinho, com os braços erguidos diante dos elfos, homens e anões. Parem! Gritou ele numa voz como trovão, e seu cajado reluziu como um relâmpago. O terror caiu sobre todos vocês. Veio mais depressa do que eu esperava. Os orcs estão sobre vocês. Bolg do Norte está vindo, Odain, cujo pai Azog você matou em Moria. Olhem, os morcegos estão sobre seu exército como um mar de gafanhotos. Vêm montados em lobos e trazem wargs consigo. Todos foram tomados de surpresa e perplexidade. E enquanto Gandalf falava, a escuridão crescia. Os anões detiveram-se e olharam para o céu. Os elfos gritavam em muitas vozes. Logo, uma verdadeira escuridão cobriu o céu tempestuoso, enquanto os grandes morcegos rodopiavam ao redor da cabeça dos homens e elfos, e grudavam como vampiros nos caídos. Fecha aspas. 4. Bolg e a morte de Thorin Escudo de Carvalho. Após uma extensa batalha sangrenta, as wargs dos orcs foram dispersadas e Thorin investiu contra a guarda pessoal de Bolg, mas não conseguiu romper suas fileiras. No livro, diz que atrás deles, no campo de batalha, além dos inúmeros cadáveres dos orcs, jaziam homens e muitos anões, além de muitos belos elfos que deveriam ter vivido alegremente, ainda por muitas eras na floresta, se não fosse a guerra. E, à medida que se aproximava da parte mais larga do vale, o ataque de Thorin ficava cada vez mais lento,
Seu contingente de anões era muito pequeno e suas laterais estavam desprotegidas. Logo, eles foram atacados e cercados num grande círculo, enfrentando o inimigo de todos os lados, composto tanto por orcs quanto por lobos que se reagrupavam. Neste momento, então, Bolg e sua guarda pessoal avançou contra eles. Fili e Kili se colocaram no caminho para defender Thorin, e morreram defendendo seu senhor. Enquanto isso, os homens e os elfos não conseguiam ajudar os anões porque eles também estavam sendo massacrados. A guerra estava tão feia pro lado deles que até mesmo Gandalf se preparava para o fim. Abre aspas. Tudo isso Bilbo contemplava com tristeza. Ele se posicionara no Morro do Corvo junto aos elfos. Gandalf também estava lá, sentado no chão, como se meditasse profundamente, preparando, acho eu, um último golpe de mágica antes do fim. Quando tudo parecia sem esperança, as nuvens então foram rasgadas pelo vento, e um pôr do sol vermelho cortou o oeste. Vendo o brilho repentino na paisagem sombria, Bilbo focou seu olhar. Deu um forte grito. Tiveram uma visão que fez seu coração pular. Vultos escuros, pequenos, mas majestosos, contra a luminosidade distante. As águias! As águias! Gritou ele. As águias estão chegando! Mas mesmo com a ajuda das águias, o inimigo ainda estava em maior número. Naquele instante final, surgiu Beorn em pessoa. Ninguém sabia como ou de onde. Então Beorn abaixou-se e ergueu Thorin, que estava caído e atravessado por lanças, e levou-o para longe do combate. Fecha aspas. Porém, mesmo tendo sido resgatado pelo Homem-Urso, os ferimentos haviam sido muito profundos, e Thorin não resistiu, mas o seu resgate não foi em vão. Pelo menos isso deu a chance que ele fizesse as pazes com Bilbo, justamente como o que acontece nos filmes, e partisse em paz. Abre aspas. Ali estava deitado Thorin escudo de carvalho, cheio de ferimentos, a armadura rompida e o machado cheio de marcas jogado no chão. Ergueu os olhos quando Bilbo se aproximou. Adeus, meu bom ladrão, disse ele. Vou agora para os salões da espera, sentar-me ao lado dos meus antepassados, até que o mundo seja renovado. Já que abandono agora todo o ouro e prata, e vou para onde eles têm pouco valor, desejo partir com a sua amizade, e retiro minhas palavras e ações junto ao portão. Bilbo ajoelhou-se, cheio de tristeza. Adeus, rei sob a montanha, disse ele. Esta é uma aventura amarga, se deve terminar deste modo, e nenhuma montanha de ouro pode consertá-la, mas fico feliz por ter partilhado seus perigos. Foi muito mais do que qualquer bolseiro merece. Não, disse Thorin. Há mais coisas boas em você do que você sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria, misturadas na medida certa. Se mais de nós desse mais valor a comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria muito mais alegre. Mas, triste ou alegre, agora devo partir. Adeus. Bilbo virou-se, saiu e sentou-se embrulhado num cobertor, e chorou até ficar com os olhos vermelhos e a voz rouca. Fecha aspas. 5. A perdição de Bolg. A ruína de Bolg veio de uma criatura completamente inesperada. Nem Bolg, nem ninguém no campo de batalha imaginava que Beorn, o trocador de pele, uma espécie de lobisomem gigante, só que na versão urso, fosse se juntar à batalha. O mais irônico de tudo é que Beorn mata Bolg para se vingar pela morte de Thorin, sendo que até pouquíssimo tempo, Beorn nem gostava de anões. He's not a dwarf, is he? Or no. He's a hobbit. I don't like dwarves. O azar de Bolg foi Gandalf ter levado anteriormente a companhia de anões para a cabana de Beorn e eles terem feito amizade lá. Mas como nós estávamos dizendo, a própria presença de Beorn foi uma surpresa para todos. Abre aspas. Naquele instante final, surgiu Beorn em pessoa. Ninguém sabia como ou de onde. Veio sozinho, na forma de um urso, e, em sua ira, parecia quase um gigante. O rugido de sua voz era como tambores e armas, e ele jogava orcs e lobos para fora do seu caminho como se fosse palha e penas. Avançou sobre a retaguarda inimiga e a rompeu como um trovão. Então Beorn abaixou e ergueu Thorin, que estava caído e atravessado por lanças, e levou-o para longe do combate. Voltou depressa, com ira redobrada, de modo que nada podia detê-lo e nenhuma arma parecia feri-lo. Então avançou sobre a guarda pessoal de Bolg e a dispersou,
e derrubou o próprio Bolg e o despedaçou. Então, o desespero dominou os orcs, e eles fugiram em todas as direções. Mas, com a chegada de uma nova esperança, o cansaço abandonou os aliados, e eles perseguiram os orcs de perto e evitaram que a maioria deles escapasse. Fecha aspas. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Never heard of him. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Aproveita e me segue lá no Instagram, o endereço é este que tá aí na tela. Tenho postado conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.